Boa tarde, muito boa tarde a todos. Venho fazer um vídeo sobre Marcelo Rebelo de Sousa, para perguntar se Marcelo Rebelo de Sousa é obcecado por televisão. Ele é um político profissional. Marcelo Rebelo de Sousa é um político profissional. Dedicou-se à política toda a sua vida. Quase toda a sua vida foi dedicada à política. Viveu para a política. É um grande político português. Influenciou a mudança, a evolução dada em 25 de abril de 1974, com o fim da ditadura fascista e a criação do regime democrático e as liberdades fundamentais, os direitos fundamentais em Portugal, o respeito pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. Era uma pessoa formada em Direito Constitucional, e envolveu-se, e muito bem, na construção de um regime político democrático, humano, respeitador dos direitos fundamentais, das liberdades fundamentais, da vida humana, todas as pessoas, todas as crenças, todas as religiões, todas as pessoas, e portanto ajudou, foi um dos grandes construtores do regime democrático em Portugal, e dedicou toda a sua vida à construção do regime democrático em Portugal. Apesar de ser filho de pessoas ligadas ao regime fascista, Marcelo Caetano, pai ter sido ministro do regime fascista, ele empenhou-se na construção de um regime democrático, que não deixa de ser também é um regime democrático, não deixa de ser, ter os seus próprios controlos e de funcionar também com uma certa rigidez ditatorial, que são sempre os mesmos partidos políticos, sempre os mesmos líderes políticos, ou pessoas ligadas a esses líderes políticos. É sempre uma oligarquia partidária que domina o partido A, e o partido B e o partido C, e depois esses chefes das oligarquias partidárias têm que se entenderem para formar governo, para governar o país. E ele disse atualmente, ou vocês se entendem, ou eu dissolvo o Parlamento. Ou vocês apoiam e se entendem para apoiar o governo atual portanto, elaborar um orçamento, aprovar o orçamento, ou eu dissolvo o Parlamento e convoco eleições. Portanto, é assim que funciona a ditadura presidencial do Presidente da República neste regime democrático. Durante 4 anos, o Presidente é quase ditador, tem todo o poder para dissolver o Parlamento, com algumas limitações, e pode obrigar o governo a tomar determinadas medidas políticas, pode exigir determinados tipos de acordos políticos. Caso contrário, ele pode mesmo ameaça e pode mesmo dissolver o Parlamento. Mas a questão que se coloca aqui é que Marcelo, apesar de ser um político profissional e muito empenhado na construção deste regime democrático, ele até disse há dias, se não estão contentes com este governo, votem noutros. Se não estão contentes com os partidos que apoiam este governo, votem noutros. Isto é democracia, de facto, isto é democracia. Os eleitores é que decidem, é que escolhem quem são os governantes, quem são os partidos que devem governar o país. Mas, como Marcelo se dedicou à política, ele quis ter controle total também da política, quis dominar a política, quis ser um grande promotor deste regime e um fazedor de opiniões, portanto, um opinion maker, construtor de opiniões, e portanto, de
ter influência sobre os grupos sociais, socioculturais, para poder influenciar as suas atitudes e as suas ideias. Para isso, Marcelo usou a televisão. Marcelo estava sempre a aparecer na televisão. Marcelo tinha um programa semanal na televisão, todos os domingos, ele falava para todas as pessoas do país. Marcelo sempre aparecia na televisão. Marcelo adora a televisão. Marcelo gosta de falar, gosta de comunicar. Marcelo quer ter sempre a televisão atrás dele, porque até na sua vida privada ele leva a televisão com ele. Vai de férias com a esposa ou com a companheira, leva a televisão para filmar ele em férias. Vai para a praia, leva a televisão para filmar, para filmar a nadar na praia no Rio. Vai, sei lá, visitar um amigo, leva a televisão com ele. Vai visitar, vai fazer, para todo lado onde ele for, ele quer levar a televisão com ele. Ele quer estar sempre na onda, sempre no palco. Ele quer ser sempre o primeiro, o maior. Portanto, ele é obcecado por televisão, ele adora a televisão. Ele podia ser ator, fazer telenovelas, fazer filmes diariamente, porque ele adora a televisão. E usou a televisão para chegar a Presidente da República, e usou a televisão para ser líder do PSD, e portanto, ele promoveu-se permanentemente através da televisão durante toda a sua vida política. E, quando chegou a Presidente da República, com facilidade, porque já tinha toda a campanha feita ao longo de anos, continuou a usar a televisão intensamente, todos os dias aparecia na televisão, todos os dias fazia filmes, todos os dias ia a qualquer lado para aparecer na televisão. Ele quer ter domínio total sobre as pessoas, sobre as ideias das pessoas, sobre o modo de pensar das pessoas, sobre o pensamento político das pessoas, e quer ser ele, gostar sempre ele de ser o líder primeiro a ter influência sobre as pessoas e os grupos sociais. Existiu um presidente americano que disse que após perder as eleições para o segundo mandato, que por não ser reeleito para um segundo mandato para a presidência dos Estados Unidos, lamentou-se de não ter usado a televisão, que devia ter usado mais a televisão. Devia ter usado mais a televisão para se promover, para promover a sua governação, para ser mais popular, como o Marcelo faz. O Marcelo quer ser popular, muito popular, ter o apoio das pessoas, que as pessoas o adorem, acham que ele estava a fazer, governar bem e agir bem. E, portanto, esse presidente americano lamentou-se, quando perdeu as eleições para o segundo mandato, de não ter usado a televisão. Também tive um professor na faculdade que me disse que sem televisão não existia democracia. Sem televisão não existia democracia. Porquê? E eu perguntei-lhe porquê. E ele respondeu-me, porque sem televisão não é possível manipular as pessoas. Não é possível controlar as ideias das pessoas, dividir as pessoas, formar grupos, controlar as suas atitudes políticas, os seus pensamentos políticos. Através da televisão é possível a democracia, porque é possível influenciar as pessoas. Portanto, levá-las a pensar de uma determinada maneira. Se não existisse televisão, isso não era possível. E então as pessoas eram livres de pensar como quisessem, ter as suas próprias ideias, formar os seus próprios grupos e movimentos autonomamente. Portanto, e não eram controlados por ninguém. Portanto, tinha que existir uma ditadura que impedisse que essas pessoas se organizassem e formassem grupos que combatessem o poder instalado. Portanto, Marcelo, esse professor disse, Marcelo sabe isto. Marcelo usa a televisão para dominar, para impor a ditadura, democrática, através do controle ideológico, da divisão entre vários partidos, para poderem manipular as pessoas a votarem em certos partidos e manter o poder. Marcelo sabe isto. Marcelo usa a televisão muito bem. E ele quer ser reeleito para um segundo mandato, ele quer continuar a ser Presidente da República e por isso usa a televisão para esse objetivo diariamente, para se promover, para ser popular. Por isso, Marcelo é obcecado por televisão. É mesmo obcecado por televisão porque quer manter o poder,
quer ter poder e usa a televisão para ter o poder, para controlar as ideias das pessoas, manipular as pessoas e ter o apoio e a simpatia das pessoas para votarem nele nas próximas eleições. Pronto, é isto que é. É por isto que Marcelo é obcecado por televisão, porque quer ter o poder político nas suas mãos. Até à próxima. Fiquem bem.